Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Belly pra falar de Lumberjanes. Essa é mais uma edição do Clube de Leitura Mikan. Como eu falei pra vocês, eu tô incluindo algumas HQs aqui no Clube de Leitura, porque o pessoal pediu. Então a desse mês é Lumberjanes, que é uma HQ super linda, maravilhosa, sobre garotas escoteiras e coisas sobrenaturais muito doidas. Mas antes, Belly, se apresenta aí pro pessoal. Oi, eu sou Belly Félix, Belly com 2 L's. Eu sou jornalista e tradutora e eu faço parte de alguns projetos aí pelas interwebs. Sou colaboradora tanto do Universo HQ como do Garotas Geeks. E também sou podcaster das MD Manas, que é a versão das manas do MDM. E eu também tenho um projeto no Instagram, que é o 365 HQs, né? Uma hashtag no qual todos os dias, eu leio um HQ e faço um comentário, faço uma review, faço uma crítica daquela HQ. Então dá pra você tanto me achar no Instagram, né? @BellyFelix_, com 2 L's o Belly. Ou então no Twitter, Facebook, esquece. E como que é esse projeto de você... Mano, você não fica louca de ler tanta coisa todos os dias? Cara, eu posso ficar um pouco cansada, porque eu não tenho finais de semana, eu não tenho férias, não é nem férias, né? Mas sabe aquele dia assim que você tá meio de bode, que você não quer fazer nada, só quer ligar ali o Netflix e, tipo, fazer uma pipoca e comer uma pizza. Ai, tem que fazer um post. É, exatamente. Então, todos os dias. Mas, de uma certa forma, isso também termina sendo muito bom, porque isso não deixa sua energia cair, porque todos os dias você termina conhecendo uma história diferente, uma arte diferente, uma pessoa diferente. Não, isso é maravilhoso. Agora, a minha memória também ficou meio ruim, porque é tanta história. É, você deve misturar, às vezes, algumas coisas, Nossa, né? tem vezes que dá um branco assim, aí eu preciso de alguma coisa que... ok, lembrei, aí eu consigo concatenar todas as ideias. Mas, tipo, é só maravilhoso poder... Tem vezes que eu tenho a sensação que eu conheço o mundo inteiro, sabe? Através de histórias em quadrinho. Isso é muito da hora. E é legal esse tipo de projeto também, porque a gente se força a ler mais, né? O clube de leitura mesmo, eu comecei aqui no canal pra me forçar a ler mais. Sim. Porque eu senti que eu tava lendo muito pouco. Eu assisto muita coisa por causa de trabalho e tal, mas eu tava cada vez dedicando menos tempo à leitura. E aí o clube de leitura é uma desculpa pra eu ler mais coisas, sabe? Então é lógico, vai misturar livro, vai misturar HQ, mas é pra eu poder ler coisas diferentes, sabe? Conhecer coisas novas, e eu espero apresentar coisas novas pra vocês também. Caso seja a sua primeira vez aqui, o clube de leitura funciona como? Todo mês, teoricamente, porque teve alguns meses aí que eu não consegui fazer, mas agora voltamos a fazer mensalmente. Todo mês eu indico algum livro ou alguma HQ e eu aviso nas redes sociais qual vai ser o vídeo uns dias antes, né? E sempre é com um convidado. Então eu já fiz vários com a Flávia Gazi, já fiz com o Michel, já fiz com a Tati Leite, agora com você. Então a gente pega a obra do mês e discute, primeiro sem spoilers, então esse comecinho fica tranquilo, não vai ter spoiler nenhum. Aí depois, mais pra frente, mais pro final do vídeo, eu aviso quando for a parte de spoilers. Então se você quiser acompanhar o clube de leitura, quiser saber quais são os próximos e tal, fica de olho no meu Instagram, que vai estar linkado aqui embaixo na descrição. Agora vamos falar de Lumberjanes? Vamos falar dessas meninas maravilhosas! Lumberjanes é um projeto bem girl power, né? Ele é feito basicamente pra isso, né? Eles quiseram fazer com artistas e roteiristas, todo mundo mulher no projeto. É, mas aí eu acho que é muito da proposta da Noelle Stevenson, que ela faz muito esse tipo de trabalho. Tipo, ela é uma pessoa que me dá raiva, que com 26 anos ela já é produtora executiva. É muito gênia, ela faz uns roteiros muito legais. E ela sempre tem isso, tanto nos roteiros dela quanto nos trabalhos dela, essa coisa de não só de girl power, mas eu vejo ela muito LGBT mesmo, sabe? Questão de trans, questão de meninas, questão de minorias, de tudo, só que sempre de uma forma que não é panfletária, né? Que tem algumas pessoas que ficam meio de ai, fica esfregando isso na nossa cara. É, são histórias que casualmente têm esses temas, né? Tipo, geralmente são aventuras, eu só vejo ela fazendo aventuras muito animadas, muito divertidas e sempre com personagens que são minorias, né? Que são as meninas, que são... A Nimona é uma menina, mas é uma menina... Eu encaro mais ou menos como uma leitura figurativa de trans. Vamos só explicar pro pessoal o que é Nimona, né? Porque a gente tá aqui jogando... Primeiro assim, Stevenson é a criadora roteirista, né, dessa HQ. Tem as artistas também listadas aqui. E Nimona é a graphic novel dela. Pode mostrar aqui na tela. Tcharam! Nimona é incrível também. Aqui no canal eu vou falar sobre ela, não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo. No meu vídeo de She-Ra eu vou falar um pouquinho de Nimona também. Nossa, vai ser especial Noelle Stevenson, né? Sim! Mês Noelle Stevenson, maravilhoso. Exatamente, mas por que você acha que tá rolando isso? Porque eu amei She-Ra. Que, pra quem não sabe, a nova animação da She-Ra é criada pela Noelle Stevenson. Ela fez todo o roteiro e tudo mais. E, cara, tá
muito maravilhosa. E eu pensei, cara, eu quero falar mais sobre essa mulher, sabe? Eu quero falar mais sobre as outras coisas que ela já fez. E aí eu peguei Lumberjanes pra ler e eu decidi chamar a Belly aqui por causa disso, porque eu tô muito apaixonada por tudo dela, sabe? Porque é realmente que nem você falou, tem muitas questões que ela coloca, mas sempre de um jeito que não deixa a trama pesada, de um jeito que você não fica pensando naquele trope, sabe? Que é o Envilicious que eles falam no TV Tropes, que é quando eles jogam a moral da história em você como se fosse uma bigorna. Sim. Então assim, tipo, roubar é errado. Você tem que respeitar as pessoas diferentes. Falam que é tipo como se fosse a bigorna, sabe? Caindo na sua cabeça. Não tem o corujito no final do Não tem. Exatamente. Maravilhoso, é um negócio que você pega assim organicamente enquanto você lê a história. O mais importante é a história ali, mas é claro que todos esses temas são intrínsecos a ela, o que é demais. E o fato dela também terminar criando vários personagens que são diferentes e elas têm personalidades diferentes, elas têm jeitos de se portar, de se movimentar, de se vestir. No caso de Lumberjanes, são 5 meninas e cada uma é muito diferente da outra e você sente essa personalidade, você termina se identificando mais com uma ou com a outra, você torce mais pra uma do que pra outra, você dá mais risada do que com uma, mas você termina sempre amando as meninas todas. É um grupo de amizade que eu já acho muito legal. Vou explicar pro pessoal o que é Lumberjanes então. Lumberjanes é uma vertente aí de garotas, né, escoteiras. Sim. E então elas se chamam de Lumberjanes e a nossa história acompanha 5 delas que são amigas e fazem parte desse grupo de escoteiras, que são A Jo, a Joe, April, isso. a Molly, a Ripley Isso. e a Mal. E elas são, como a Belly falou, super diferentes entre si, que é muito legal, cada uma tem um tipo de personalidade. E eles estão nesse acampamento, que é um acampamento pra garotas radicais e tal, Sim. que eles falam. E é legal porque elas estão muito sempre em busca de aventuras, né? Então elas não respeitam muito ali as regras. Tudo que acontece, elas querem investigar, elas querem ir atrás. Isso é muito a vibe dessa história. Pelo menos nesse primeiro volume, a gente tá falando aqui só do volume 1 de Lumberjanes. É muito sobre garotas, a amizade entre elas. Sim. E a aventura, tipo, é um negócio bem inocente, né? Tipo, aventuras ali pelo mundo, pela natureza. Tem também um elemento sobrenatural, que no início eu achava que era tipo uma espécie de como se fosse uma piada ou algo assim, ou tipo, não, é só a imaginação delas. Mas à medida à medida que a aventura vai rolando e vão surgindo uns seres super estranhos, você vai ficando tipo, ok, tem algo mais aqui nessa história, além dessa aventura dessas meninas que são super amigas e estão ali uma atrás da outra e ajudando mesmo. Tem uma mágicazinha ali que você fica, gente, e aí? Como é que isso vai acontecer, sabe? E além de sobrenatural, tem muito uma coisa de investigação e mistérios. O que me lembrou muito quando eu tava lendo Lumberjanes foi Gravity Falls, que, cara, é um dos meus desenhos preferidos. E não é que um necessariamente pegou do outro, sabe? Eles são contemporâneos. Gravity Falls foi de 2012 a 2016, se eu não me engano. Lumberjanes começou a ser publicado em 2014. Isso. Mas as vibes são muito parecidas em vários aspectos. Então, você entra no túnel e aí tem umas armadilhas, aí você tem que ficar desvendando uma sequência matemática pra passar pela armadilha, sabe? É uma vibe muito Gravity Falls, na minha opinião. Verdade, faz sentido. Eu acho que é muito uma questão de uma produção que você tá fazendo pra um público infantil e infanto-juvenil, mas que também agrada a adultos, que não trata essas crianças como se fossem idiotas, mas que elas podem sim viver a aventura delas de uma forma inteligente e se divertir muito. E é o tipo de coisa que eu acho que eu gostaria de ter lido quando eu tinha 10 anos, sabe? Porque termina tratando a figura das meninas não apenas como, ai, cruza as pernas, fala baixo, tipo, não, cara, vai viver aí no mato, vai pegar umas frutas aí, descobrir uns ietes e, sabe, vai viver aí tua vida com tuas amigas e vai se divertir, porque é massa, sabe? E aí tem uma história do gatinho e tal. É muito legal pra você mostrar pra várias faixas etárias. Sim, é verdade. Não tem nada super pesado que vá restringir que alguém não possa ler, por exemplo. Não. Super tranquilo, se você quiser, se tiver alguma prima mais nova, uma sobrinha, filha. Fácil. Cara, pode dar de presente. Natal tá aí, ó. Mas também eu acho que é muito legal pra gente que é mais velha. E uma coisa que eu acho muito legal que tem é que sempre que elas vão exclamar alguma coisa, elas falam o nome de alguma mulher importante na história. Sim. Então, por exemplo, uma vai, ai, mas por Joan Jett, por que você tá fazendo isso? Sabe? Joan Jett, sabe? Maravilhosa. Então, por exemplo, vai falar, ai, mas por Bessie Coleman, sabe? Que foi a primeira mulher aviadora afro-americana. Então, cara, eles vão colocando nomes que aí, eu imagino você lendo aqui e você fica curiosa,
mas quem foi Bessie Coleman? Eu vou procurar sobre ela. Uma falinha, assim, nada a ver, você já fica conhecendo coisas mó maravilhosas, sabe? Histórias de mulheres. É importante a gente também ressaltar que é um trabalho editorial da Devi, porque foi o tradutor, o Érico Assis, que ele botou um asteriscozinho em todos os nomes de todas as meninas que são citadas, e ele bota lá rapidamente, assim, quem é. E isso daí é que já foi realmente despertando, tipo, eu tive vontade de fazer a lista de todas essas meninas, porque nós fodas. Todas as que foram citadas, com certeza. A tradução tá muito legal, inclusive. Sim. Eu acho legal que ele toma várias liberdades, por exemplo, a amizade é tops, que é o lema ali das Lumberjanes, que é maravilhoso, tipo, tops. É muito da hora. Ou, por exemplo, quando tem o distintivo lá, que é o distintilho trocadivo, porque é o que você fez o melhor trocadilho, assim, aí, parabéns, você ganhou o distintilho trocadivo. Isso daí é um recurso que é muito difícil, tipo, como tradutora, eu posso... Eu conheço um pouco disso. O fato de fazer trocadilhos em inglês pra depois trazer pra português é um parto. E realmente ele tomou, o Érico, ele realmente tentou fazer da melhor forma possível aquela adaptação. E é um negócio muito complicado, eu acho que ele até que se saiu bem. Comparando do inglês pro português, tem algumas pessoas que podem vir a gostar mais do original, mas aí paciência da pessoa. Eu acho que ele entregou um trabalho, tipo, super bom, você continua se divertindo, você continua pegando aquele trocadilho, você continua achando a April, que é a ruivinha, infame com aqueles trocadilhos dela. São maravilhosos. Eu gosto muito de trocadilhos, cara. Então, assim, eu achei maravilhoso. E detalhe que a menina que faz trocadilho, ela é exatamente toda fofinha, toda bonitinha, mas mete um pau na galera. Ela, quando vai fazer quebra de braço, cara, ela é muito maravilhosa. Aliás, já que a gente começou a falar, começamos aí falando da April, vamos falar um pouquinho das outras personagens, que eu acho que é legal apresentar elas pro pessoal. Eu acho que a que chama mais a atenção do pessoal é a Ripley, ou Ripley, eu nunca sei pronunciar, mas eu acho que é Ripley. Sim. Ela é bem tomboy, assim, né? Muito Nossa, é tomboy. muito moleca. A resolução dela pra tudo é, tipo, se enfiando nas coisas e chutando as coisas. Oh, meu Deus, tem um tigre de boca aberta ali, cuidado. Ah, peraí, que tigre. Ai, que bonitinho. É, sabe, ela vai entrando nas coisas e isso gera algumas das cenas mais engraçadas desse primeiro volume. Não dá pra ver uma caverna que ela quer pular dentro, ela quer resolver tudo e ela também é muito inocente, né? Porque eu acho que ela é a mais nova, eu acho que ela é a mais criança. Ela tem é menorzinha também, né? Sim. Tem esse espírito desbravador que só ela é uma força da natureza que você não pode tentar controlar. Sim. E vai, e é ótimo. E é muito legal que tem alguns momentos, por exemplo, que ela tem umas piras assim e alguém fala, não, para, isso é mó besta. E ela fica mó chateada, assim, tem que outra. Não, eu acho que é possível, sim. Tipo, fica de boa. E ela fica mó felizinha. Então, realmente, ela tem cara de ser mais criança mesmo. Sim. Aí tem a Molly, que é a loirinha, e ela é super, tipo, preocupada, né? Ai, mas mãezona. Será que não vamos entrar em algum problema fazendo isso, né? Será que não é melhor ficar mais seguro? Mas ao mesmo tempo, ela vai na onda das outras, assim. Sim, porque acho que uma confia muito na outra, tem esse nível de segurança que, tipo, não, ok, a gente tem uma meta, né? Que é descobrir esse segredo aí. Então vamos todas juntas, vão. E aí ela termina indo. Mas ela se preocupa muito com as meninas. Inclusive tem uma que é a preocupação especial dela, que é a Mal. Sim, realmente rola aí já um chip muito bom nesse primeiro volume. Nossa, mas é muito bonitinho a forma como é feito. É muito natural, é muito daquela fase de quando você é pré-adolescente, sabe? De ficar com as bochechinhas rosadinhas. Tipo, sabe, olhando assim, preocupada. É muito fofo. Mas a Mal, eu acho que de todas, ela é a que tem menos um trejeito, assim, que identifique que nem as outras, sabe? Então, por exemplo, a Jo é a sabe tudo. A Molly é a preocupada. A Ripley é a que não se preocupa. A Mal é, tipo, eu acho que a Mal, mas aí que tá, eu acho que a Mal é porque ela tem uma personalidade mais masculina. E talvez nessa faixa etária seja difícil você se aceitar sendo uma menina que tem trejeito masculino. Ela não chega a ser um tomboy, uma menina que simplesmente é uma força da natureza louca. Tipo, teve até a Rebecca Puig, ela tava falando que é tipo a drogada, porque ela é tão... A Mal... a Ripley, né? A Ripley. A Mal não, a Mal ela é tipo um menino mesmo, sabe? Mais quieto, tem aquela postura assim, mais... Sim. Um negócio mais plantado. Eu acho que talvez isso faça essa personagem não se soltar, porque faz parte quando você tem, sei lá, seus 12, 15, 10 anos, eu não sei. E você é uma menina e você se porta como menino, eu acho que você fica mais retraído. Pode ser. E aí a gente também tá falando do primeiro volume, então talvez nos próximos o personagem cresça, né? E se desenvolva mais e a gente veja
veja mais características aí desabrochando, mas por enquanto, assim, das 5, ela foi a que menos me chamou a atenção. Mas tem o plot de romance das duas, então chamou a atenção por isso, não por ela individualmente, sabe? A Jo, você tinha comentado comigo mais cedo que ela te lembra Mulherzinhas, né? Muito! Que é um livro aí super antigo, que é muito legal, inclusive, recomendo que vocês leiam, porque é um clássico, eu li quando era criança. Eu li algumas, era o meu livro favorito quando eu era criança. Nas férias era só o que eu fazia, era ler Mulherzinhas. Resumindo muito, se passa, eu acho que é no início do século XX, são várias irmãs, acho que são as 5 irmãs, e tá passando mais ou menos na época, não sei se é da Guerra da Secessão ou se é a Primeira Guerra Mundial, eu realmente não lembro, desculpa. Mas tá rolando guerra e dificuldade financeira. Isso, e elas são muito pobres e elas precisam, tipo, de alguma forma sobreviver aquilo ali, e tá fazendo muito frio. Eu vou dar um spoiler, mas é porque, enfim, é um livro muito antigo. E a Jo, ela é uma menina que ela é bem tomboy, ela é bem menino, e ela tem um cabelo grande, ela tem um cabelo enorme, que é o único tesouro que ela tem. E aí, pra sustentar a família dela, ela corta aquele cabelo dela, que era o maior tesouro dela, pra conseguir, tipo, comprar pão pra família dela, pra vocês terem uma noção de quão pobre eles eram. E, tipo, isso foi muito forte, isso foi muito impactante. E eu acho que a Jo de Lumberjanes, ela tem um pouco disso. Primeiro que ela tem um cabelo mais curto, e ela tem uma coisa, assim, meio mais descolada, mais velha, e, tipo, ser mais a... que tá ali batalhando pela galera e tudo mais. Então, ela é muito responsável, né? E é engraçado porque, apesar da Molly ser mãezona e ser preocupada, nesse caso acho que é a Jo que traz mais as coisas das regras e do conhecimento, sabe? É uma responsabilidade um pouco diferente, sabe? De se preocupar com as consequências. Ela se preocupa mais com como que a gente vai resolver isso. Sim. E tem muito a ver mesmo com a Jo de Mulherzinhas. Eu acho que é um paralelo super bom, assim. Até o nome da personagem ser igual, às vezes é uma homenagem intencional mesmo. Algumas personagens, na verdade, eu desconfio, né? A April, por ela ser ruivinha, me lembrou muito também a April de Tartarugas Ninjas, não sei se eu tô certa. A Ripley, por ser meio doidinha, tipo, pode ser talvez ela uma astronauta que viu alienígenas, a gente não sabe, né? Pelo fato de ser uma personagem muito forte, que a Ripley significa na cultura pop, então talvez ela também tenha essa... Eu não duvido que a Noelle Stevenson, ela tenha, como no roteiro dela, não duvido que ela tenha feito essas pequenas homenagens da cultura pop dentro de Lumberjanes. É muito capaz, porque se a gente pensar que é um projeto que é pra enaltecer mulheres e fortalecer relações entre mulheres e cita mulheres incríveis nas exclamações das pessoas, por que não os nomes das personagens não serem homenagens a personagens fodas mulheres da cultura pop, sabe? Eu acho perfeitamente possível, então sim. A gente tem que pensar quais são as outras. A Mol e a Molly. Então Digam aí nos comentários quais que vocês acham que elas homenageiam. E Lumberjanes saiu lá em 2014, era pra ser 8 volumes, se eu não me engano, era pra ser uma coisa fechada, só que fez sucesso e continuou, tá saindo até hoje. E aqui no Brasil sai pela Devir. Eu tenho as 2 primeiras edições aqui, eu li só a primeira pra fazer esse vídeo, mas já fiquei louca pra ler a segunda. Então, antes da parte de spoilers, queria só deixar a nossa recomendação aqui. Sim. Vale a pena ler. Vale muito a pena ler. E tem um pequeno detalhe que a gente não falou. Você, menino, pode ler Lumberjanes? Pode e deve. Porque, cara, não é uma coisa exclusiva pra nenhum gênero. Não. De verdade. Assim como qualquer menina pode e deve ver Goonies, qualquer menino pode e deve ler Lumberjanes. Porque Exato. o espírito é o mesmo. Exato. É essa vibe de aventura com um quê de talvez sobrenatural. E coisas escondidas e quebra-cabeças. Tudo isso tem em Lumberjanes também. Então se você curte Goonies, se você curte Gravity Falls, se você curte... que mais? Escoteiros Mirins. Se você for escoteiro, se você... Putz, se você for escoteiro, cara, nossa, você vai amar muito. Aliás, sabe uma série que eu acho que quem curtiu vai curtir Lumberjanes também? Hilda, a animação da Netflix. E aliás, Hilda também é inspirada em HQ, né? Uma animação da Netflix inspirada numa HQ. E tem muito essa vibe também. A Hilda é mais uma coisa mais solitária, assim. Tem ela e tem um par de amigos mais, assim. Só que ela também entra pros escoteiros lá da cidade dela. E muitas das coisas deles caçando os distintivos e tal, tem muito aqui em Lumberjanes também. Sim. Só que em Lumberjanes elas meio que vão catando os distintivos meio que sem querer, assim. O formato da HQ, né, são vários capítulos, que eram, no caso, que ia saindo lá mensalmente, lá nos Estados Unidos, aqui virou encadernado, que são 5 capítulos, se eu não me engano, e cada um é temático. Então, tipo, na primeira página ele fala lá, no livro das escoteiras, né, que elas fazem parte, tem uma explicação de como é que você consegue aquele distintivo, e aquilo ali meio que vai ser temático pra aquele capítulo. Sim, é tipo um manual, né? E aí Hilda também tem isso das criaturas fantásticas ali, de toda a fauna misteriosa, sobrenatural que tem ali na região dela. Então, se você gostou de Hilda, você deve curtir Lumberjanes também. Mas Lumberjanes tem muito também a coisa da amizade entre mulheres, que eu acho mega importante e mega legal de ler. Então, a partir de agora, spoiler. Se você ainda não leu Lumberjanes, vai lá ler. É super rápido de ler e volte.
Então aqui começando a parte de spoilers, já vou num spoiler grande, que é o título da HQ, que é pra ser um anagrama, mas eu não sei se foi uma questão da tradução. Eu queria perguntar até pra você, que é tradutora também. Eu acho que foi uma coisa na tradução pro português, porque o cuidado com o sagrado gatinho do título é pra ser a Torre do Lago. Só que assim, em inglês, que é Beware the Kitten Hole, e aí vira tipo Tower by the Lake, alguma coisa assim, que aí o anagrama faz um sentido ali, vai estar aqui na tela qual é o anagrama. Mas em português, cuidado com o sagrado gatinho virou a torre perto do lago, isso não é um anagrama. E aí ficou na tela, tipo, bizarro. É uma dificuldade realmente de adaptação e de tradução. O quanto que você pode mexer, o quanto que você não pode mexer, o quanto você tem que ser fiel ao original. E eu acho que esse foi o maior problema de todos da HQ pra mim. E é um problema pequeno. Isso. É um mini problema. No final das contas, isso não interfere no seu entendimento da história. Não interfere com o sentimento que você tem, não interfere nem um pouco. É uma coisa que você lendo, você sabe, tá, isso é uma tradução provavelmente no inglês. O anagrama fez sentido e em português não fez. E assim, são elementos que tem que existir. Tem que existir uma torre, tem que existir um lago, tem que ter essa história do gatinho, inclusive porque é o título. Então, é coisas que não dá pra você mexer. Como que você vai fazer, né? Gato virar torre, sabe? Uma coisa assim. Que em inglês faz perfeito sentido porque eles não tinham que trabalhar em cima de nada. Eles podiam criar do zero e adaptar conforme quisessem. Aqui é muito difícil você pensar, porque tem ilustração do gatinho, então você tinha que incluir um gatinho. Todo esse tipo de coisa é muito tenso. E isso me deu um pouquinho de dó na hora, porque assim, é super importante o momento em que rola isso, é um dos momentos chave, que ela desvenda o enigma, né? E tem vários anagramas que fizeram aqui, e todos eles estão funcionando. Porque aí já não interfere tanto na capa do título. É que nem os trocadilhos, né? Aqui não dava pra você mudar. Como é que você vai mudar o negócio que é o título? Se ele fizesse um título nada a ver, certeza que ia ter sabichão de HQ que ia falar no Twitter, nossa, os brasileiros adaptam todo o título, fica tudo diferente, sendo que era pra funcionar o trocadilho, então assim... na verdade esse sabichão do Twitter existe pra tudo. Sim. Então eu super entendo, apesar de eu ter achado que foi um momento que quebrou um pouquinho a minha suspensão da descrença, sabe? Porque eu tava super na história, aí tipo, mas espera, isso não é um anagrama. Mas aí tipo, ok, é porque teve que traduzir, beleza. Gente, trabalho de tradutor é bem um parto mesmo. É tenso. Sejam legais com tradutores. Mas cara, foi a única coisa mesmo, assim, a única coisa que me tirou da história, porque de resto, tudo, eu mergulhei, assim. Eu lembro que quando eu li 2 vezes, né, li logo quando saiu e li agora, eu lembro que também tive total imersão. Existe realmente a questão de que é uma HQ mais voltada para um público mais jovem, né, pra crianças e pra pré-adolescente, coisa assim. É importante, eu acho, que você leia com essa cabeça, assim, você ficar esperando que seja algo super complexo. Sim, existe Deus Ex Machina, sim, de repente aparece lá a abertura lá da dungeon que eles têm que entrar, é tudo muito sabe? As coisas acontecem muito assim. A menina tá questionando por que ela tá lá e logo em seguida ela arranja uma utilidade pra ela. A Ripley, ela tipo, tá com fome, quer comer um chocolate, ela abre o chocolate, aparece uma águia, tira da mão dela, ela vai parar no topo de uma árvore e aí então ela vê a torre, sabe? É muito Deus Ex Machina, mas vamos lá, galera, é algo mais jovem, é algo pra ser rápido, pra ser dinâmico, as coisas acontecem, aventura e massa, sabe? E eu acho que nem todas as coisas têm que ser Evangelho, entendeu? Agora eu tô com o Evangelho na cabeça, que a gente tá gravando esse vídeo no dia que saiu a notícia do Evangelho na Netflix. E assim, nem tudo tem que ter 1000 camadas pra você destrinchar e tudo mais. É outro público também, exatamente. Você pode fazer uma coisa pra um público infantil que seja aproveitável por todas as idades, mas assim, não é tudo que precisa ser complexo e cheio de reviravoltas e cheio de enigmas, não sei o quê. Os enigmas que tem aqui já são bons, os puzzles que elas têm que fazer, entendeu? Não, aquele outro enigma que ela descobre que é Fibonacci. Então, do nada ela descobre que é Fibonacci. Mas vai lá, vai, tudo bem. É a Jo, ela é super inteligente. Não, exatamente, ela é inteligente. E é isso, sabe? Mas eu acho que também é uma coisa que já estimula uma criatividade da criança que tá lendo isso. Putz, a criança vai querer saber o que é Fibonacci. Exatamente, aí vai descobrir os memes do Fibonacci, que são maravilhosos. Ok. Vou colocar a capa do Lumberjanes com o Fibonacci. Já pensou nisso? E tem o papel de trazer a criança, o pré-adolescente, o adolescente pra isso, criar uma curiosidade. Assim como Gravity Falls trouxe uma galera pra isso de resolver mistérios e criptografia, codificação. Então, por exemplo, Vigenérquia, que também cita Cifra de César, tudo isso assim, que são coisas que uma criança normalmente não encontraria por aí. E ela vai pesquisar no Google o que é. Exato. E ela vai aprender. Eu acho que é exatamente esse o ponto da literatura e de você conhecer outras
outras coisas, é que basta uma fagulhazinha. Quando eu era criança, eu era assim, e provavelmente muitos de vocês também deveriam ser assim, sabe? Você vê um negocinho pequenininho que você já fica, nossa, mas que coisa diferente. E aquilo ali termina marcando a sua vida, porque você aprendeu de uma forma lúdica, e aí você foi atrás, e aí você vai gerando aquele conteúdo, aquele conhecimento, e é só magia. Eu muito me vejo mais criancinha, assim, pirando nos anagramas. Sim. Tipo, escrevendo todos e criando meus próprios anagramas. Sim. E uma coisa que a Lumberjanes terminou também me lembrando é os caras de Pedro Bandeira. Sim, é incrível. Que também era um grupo de adolescentes, que também eram detetives, e eles tinham uma forma de se comunicar que era o tênis polar. Foi uma forma bem simples que o Bandeira criou, que escrevia tênis em cima, polar embaixo, e você trocando uma letra pela outra, e então eles conseguiam fazer essas mensagens cifradas. E, putz, eu li isso quando era criança, aí eu fazia também quando... Era maravilhoso. Sabe? Eu tinha código com os meus amigos também, porque a gente leu A Droga da Obediência no colégio, e aí a gente trocava bilhetinho usando os nossos próprios códigos. Aí você cria o seu próprio código, sabe? Sim, era muito maravilhoso. E você podia colocar palavras diferentes, né, pra fazer o seu tênis polar. E também, além disso, os personagens dos caras, eles eram, assim, super fluentes em código Morse, sabe? Eles sabiam tudo. Os nerds. E você fica com vontade de fazer essas coisas. Então eu acho que esse tipo de história é muito maravilhoso. É muito demais. Cara, recomendamos. Muito mesmo, todas as idades, aventura com um toque de magia, leitura rápida, gostosa, arte linda. Sim, a arte linda. É muito viva, a arte tem muito movimento, é meio fofo e ao mesmo tempo é bem dinâmico, é um pouco cartoon, mas não é super, não é aquela coisa super fofa. Eu gosto bem cartoon. muito, já que a gente tá na parte de spoilers, eu gosto muito do trecho delas entrando na caverna. Sim, que brinca com o diagrama, brinca com a forma de você contar uma narrativa através de quadros. Em vez de ser aquela forma que é a mais clássica, né? Um quadro ali do lado, embaixo e tal, não sei o quê. Ele brinca, ela exatamente quebra essa formação de quadros. Olha que incrível, tá vendo? Essa aqui. Sim, que faz um grande S. Olha aqui, cara, é muito demais. E você vê a personalidade de cada uma descendo também, como que cada uma vai. Então, por exemplo, a Molly, ela tá se soltando. Aí a Ripley, tipo, já se jogou, ela já caiu, entendeu? Cai todo mundo em cima dela. É muito maravilhoso, cara. Eu gosto também quando elas estão enfrentando o monstro na água. Que, nossa, quando apareceu um monstro, eu fiquei tipo, ok, então realmente existe magia, não é uma zoeira. É tipo, existem monstros mágicos. Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas assim, a disposição dos painéis tá muito legal. A Molly pulando, aquela primeira que pula pra salvar, né? Tipo, tô indo salvar, sabe? E aqui também essa imagem da April com o estilingue dela, que é o elástico de cabelo. Ela pega o elástico de cabelo e joga no olho do bicho, assim. Já dá pra você ver muito a personalidade dela, que ela é pequenininha, mas ela é tipo Davi Golias, sabe? Com o bicho. A arte também diz muito sobre ela, sabe? Isso é muito maravilhoso. E o legal é que teve a preocupação de todo esse character design, não só das Lumberjanes, mas também daquilo que elas têm que enfrentar. Então, por exemplo, quando aparecem os Yetis, eles são meus hipsters, né? Então eu tô sempre de headphone, falam meio assim, tipo, ai, que saco, tô aqui no trabalho. É, meio um meio descolado lá, sabe? Que trata de uma forma diferente o Yeti. Aí quando aparecem escoteiros, porque aparecem escoteiros, só que eles são super simpáticos e são cheirosos, e eles fazem chá e fazem biscoitinho. E é um puta contraste, porque você pega as meninas, elas são tipo assim, largadona, tipo aventura. Aí você vai no dos meninos, você pensa, não, eles devem ser piores, né? E aí os escoteiros, né, exatamente, tipo, você imagina esses meninos que sejam super sujos, que sejam, tipo, bizarrão, mas eles fazem chazinho, e aí eles fazem os cookies. São mega educados. E aí a pessoa que... tem uma menina que ela é responsável pelas Lumberjanes, né, tem que ter um adulto responsável. Ela, nossa, baba tanto esses escoteiros. Tipo, ai, eu queria que as minhas meninas fossem assim. E não são. E na verdade, eles são os vilões da nossa história, né? Que a gente não sabe, mas a gente tá na parte de spoilers. Não, mas não é nem isso. Tipo, é um mistério. Porque eles são super limpos e eles são super educados. No normal. Mas aí tem alguma coisa que vira neles, que eles viram, tipo, como se fossem lobisomens. Que eu acho que a gente vai ver mais nos próximos volumes, né? E aí até se conecta com o começo do encadernado. Talvez eu fale alguma besteira aqui, porque eu não li os volumes seguintes. Mas os meninos, como eles têm essa coisa, quando eles começam a se transformar, brilha um distintivinho deles ali. É um negócio que prende o lenço deles. E é igual a peça que a Jo encontrou no começo quando a raposa se desfez. Então, eu acho que eles são as raposas do comecinho lá. Eu os acho que deram a mensagem certa. do gatinho. Então, assim, não digam se eu tô certa, porque eu quero ler tudo ainda. Não, mas eu acho que... Mas aí, então, eu acho que Lumberjanes tem disso de você ficar prestando atenção nas coisas. Não é super prestar atenção em todos os detalhes pra ver onde é que tá escondido lá a borboleta da Xiana e nada do gênero. Mas você prestar atenção ali no que é que tá acontecendo no roteiro, pras coisas
coisas irem se amarrando. Eu acho que faz muito sentido. Acho que deve ser. Então leiam Lumberjanes, tá mais do que recomendado. Deixem aí nos comentários também outras HQs e outros livros pra eu falar aqui no clube de leitura. Mas se você quiser saber os próximos, fica de olho nas minhas redes que vão estar linkadas aqui na descrição, assim como as redes da Belly pra você conhecer os projetos dela. Aliás, ela já dá muitas indicações de HQs, então vai lá conhecer. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!